Aqui quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro de Portugal. Hoje vamos entrar num tema muito forte. Vamos falar sobre os demónios incubos e sucubos. Vamos falar sobre os espíritos incubos e sucubos, que são demónios sexuais. Como se livrar deles. Portanto, hoje tu vais saber como vais te livrar destes demónios. Glória seja dada ao Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos iniciar aqui este trabalho. Vai ser muito forte. Hoje o estudo vai ser sobre os demónios incubos e sucubos. Glória a Deus. Quem crê, diga glória, diga aleluia. Portanto, o tema hoje é demónios incubos e sucubos. Portanto, incubos e sucubos, demónios sexuais, como se livrar deles. Que é o mais importante, é como se livrar. Mas tu, para te livrares deles, tens que conhecer um pouco sobre eles. Então vamos iniciar aqui este belíssimo estudo. Vai ser um dos estudos mais completos que tu vais achar na internet. Talvez o mais completo. Amém? Isto baseado em pesquisas, em experiências também de outros vasos de Deus. Então compilamos aqui este estudo que vai servir para a tua edificação. Recapitulando, o tema vai ser incubos e sucubos, demónios sexuais, como se livrar deles. Vamos começar com a leitura bíblica em Gênesis, capítulo 6, versículo 4 e versículo 5, que diz: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Agora repara aqui um detalhe. Quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens. Esta frase aqui, filhos de Deus, esta expressão filhos de Deus, do hebraico é Ben Elohim. E no Antigo Testamento se refere sempre aos anjos. Então os anjos, que são espíritos ministradores, entraram às filhas dos homens, entraram às filhas de Adão. Literalmente, Bat Adam, filhas de Adão. Entraram às mulheres. E desta união aberrante nasceram os gigantes, os Néfilins. Amém? Isto é só um detalhe para tu entenderes. Agora vamos aqui para Deuteronômio, capítulo 23, versículo 10. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente noturno não estiver limpo, também é chamado este acidente noturno de sonho molhado ou sonho erótico, não estiver limpo, sairá fora do arraial e não entrará no meio dele. Aleluia. Porém, será que declinando a tarde se lavará ou se banhará em água e em se pondo o sol entrará no meio do arraial. Então, isto significa que a pessoa ficava impura, não poderia estar no meio do arraial dos santos. Tinha que ser tirada para fora. Porquê? Porque teve impureza, teve emissão de sêmen, que é o fluxo. Levítico capítulo 15, versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: qualquer homem que tiver o fluxo da sua carne, no original hebraico, é a emissão de sêmen, na sua carne, será imundo por causa do seu fluxo, por causa dessa imundícia. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o fluxo, ou se a sua carne estanca o fluxo, esta é a sua imundícia. Isaías capítulo 34, versículo 14. As feras do deserto se encontraram com as feras da ilha, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Esta palavra aqui, nocturnos, do hebraico, literalmente é Lilith, que é o nome de uma deusa conhecida como o demónio da noite, que assombra os lugares desolados de Edom, e também é o comandante dos demónios incubos e sucubos. Continuando aqui o nosso estudo, aleluia. Vamos aqui para a introdução. Eu não sei se este estudo vai ser feito de uma só parte. Poderá ter mais do que uma parte, mas se tiver mais do que uma parte, eu vou colocar no título, parte 1, parte 2, porque é um estudo longo. Introdução. A maior parte da população humana
a maior parte é frequentemente assolada por sonhos eróticos. Não estou a dizer todos os dias, mas já alguma vez teve um sonho erótico, um sonho úmido ou sexual, que a Bíblia chama de acidente noturno ou poluição noturna. E no meio cristão isto não é exceção, pois muitos cristãos têm sonhos em que estão mantendo relações sexuais, chegando por vezes a acordar molhados ou ejaculados, ao que designamos de poluição noturna. Amém? Glória a Deus. Quem crê, diga glória, diga aleluia. Diga Deus seja louvado. O meio secular sem Deus define assim poluição noturna. A poluição noturna, também chamada de emissão noturna, sonho molhado, sonho sexual ou orgasmo no sono, é um orgasmo espontâneo durante o sono que inclui a ejaculação para os homens e a umidade vaginal ou um orgasmo para as mulheres. Devemos ignorar os sonhos? Portanto, é a pergunta que eu faço. Devemos ignorar os sonhos? Isto é apenas um sonho, é normal, é das hormonas, como dizem. Devemos ignorar os sonhos? Não. Os sonhos são um enorme campo de batalha espiritual e não devem ser ignorados, pois quando sonhamos o nosso corpo físico dorme, porém o nosso corpo espiritual fica bastante ativo nos seus 5 sentidos espirituais, que é a visão, audição, olfato, paladar e tato. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. O teu corpo natural é constituído apenas pela carne. Amém? Quando aqui falo carne, não é a natureza pecaminosa, mas é a carne. A carne contém o sangue e os ossos. É o teu corpo físico. É o corpo natural. Há também o corpo espiritual. O teu corpo espiritual é idêntico ao teu corpo natural. E ele inclui o espírito e a alma. É o corpo espiritual, onde está o espírito. Glória a Deus. E ambos os corpos, tanto o corpo natural como o corpo espiritual, têm 5 sentidos. Têm 5 sentidos, que são a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Continuando. E se assim não fosse, a pessoa quando morre, o corpo desce ao pó que o deu, mas o espírito vai para o inferno. A pessoa ali é atormentada, um lugar onde há fogo, o fogo nunca morre e o seu verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Ali haverá choro e ranger de dentro. Então a pessoa não gemia de dor, não sentiria nada. Aleluia, se não tivesse um corpo, tem um corpo espiritual idêntico ao corpo físico e será atormentado pelos atormentadores que são os demónios no inferno se morre sem salvação. Continuando. Que tipos de sonhos existem? Os sonhos podem vir de 3 fontes: de Deus, do homem ou dos demónios. Portanto, há 3 fontes. Um sonho, ele nunca é um sonho aleatório. Glória a Deus. Esse sonho veio de qualquer coisa. Não. O sonho tem 3 fontes. Só pode vir de Deus, do homem ou dos demónios. Continuando. Os sonhos de Deus são revelações por enigmas. E os enigmas carecem de interpretação. Jó capítulo 33, do 14 ao 18, diz assim: Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Números capítulo 12, versículo 6. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas. Então os sonhos e as visões são enigmas. Não é? A maior parte, quase 100% dos sonhos e visões, eles não têm uma interpretação literal. Não é exatamente tudo o que tu vês num sonho, uma visão, é literal. Mas dali tu extrais uma mensagem. De tudo o que tu vês, tu extrais uma interpretação. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Então, Deus falava com Moisés claramente e não por enigmas, ou seja, não por sonhos ou visões. Os sonhos e visões são enigmas que te carecem de interpretação, pois ele vê a semelhança do Senhor, que é Moisés.
porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Os sonhos do homem são distorções que o subconsciente faz de realidades vividas. O homem só pode conhecer as coisas do coração do homem. Agora aqui vamos para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Jeremias capítulo 23, 31 ao 32. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Então tem muita gente que teve um sonho e vai dizer, Deus me revelou. Deus não te revelou nada, o Espírito Santo me falou. Deus me deu um sonho, Deus não deu nada. Amém? Tu tens que saber de onde é que veio esse sonho. Muita gente sonha da carne e diz que Deus me mostrou, Deus me revelou. Deus não te revelou nada. Tens que pedir a Deus, primeiro, confirmação. Isto veio de ti ou não? De onde é que isto veio? Para Deus te fazer discernir de onde veio o sonho. Deus é contra aqueles que profetizam sonhos mentirosos. Diz o Senhor e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, porque eu não os enviei, nem lhes dei ordem e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. E há uma outra parte também que diz em Jeremias capítulo 23, fazem com que o meu povo se esqueça do meu nome por guardarem os seus sonhos. Portanto, os seus sonhos, as suas visões. Deve-se ter cuidado. Porque da muita ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Então, a maioria dos sonhos que a gente tem são sonhos naturais. Sonhos que derivam da nossa ocupação diária, dos nossos pensamentos, sentimentos, desejos diários, daquilo que a gente viu, que a gente ouviu, o que falamos, o que vivemos, o que vivenciamos, por onde andamos. Então, quando a gente vai sonhar, o nosso subconsciente faz uma distorção daquela realidade e cria ali uma história. São sonhos do nosso próprio espírito. Não tem nada a ver com o espírito santo, que é o da verdade, nem com o espírito imundo, que é um espírito mentiroso. Amém? Mas se nós pegarmos naquilo e dissermos que Deus nos revelou, aí estamos a ser mentirosos e estamos a dar lugar ao diabo. Os sonhos demoníacos, também são chamados de terror noturno ou pesadelos, são ataques espirituais das trevas, e os sonhos sexuais, a exemplo da paralisia do sono, se incluem nesta categoria. Muitas vezes os próprios demónios incubos e sucubos, eles provocam a paralisia do sono, em que a pessoa acordou, ou quer acordar, quer se levantar, quer se mexer, quer falar, não consegue fazer nada, porque o demónio está ali prendendo. Alguns destes demónios também tentam matar e alguns conseguem matar as pessoas. Tem que ter cuidado, são demónios assassinos também. Tem estes demónios também, relatos de pessoas que morreram durante o sono. E alguns desses que morrem durante o sono são ataques. Aqueles demónios agarram, por exemplo, o teu pescoço e atafegam-te. Fazem com que tu deixes de respirar e podem provocar a morte da pessoa durante o sono. São perigosos estes demónios, não é para ignorar. Glória a Deus, quem crê diga glória. Rabakandorabashodokovanaya. Então, recapitulando, os sonhos demoníacos, também chamados de terror noturno ou pesadelos, são ataques espirituais das trevas, e os sonhos sexuais, a exemplo da paralisia do sono, se inserem nesta categoria. A Bíblia diz no Salmo 91:5: não temerás medo do terror da noite, ou do terror noturno, nem de seta que voa o dia. Versículo 6: nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Amém? Então, os sonhos demoníacos também são chamados de terror noturno ou pesadelos. Tive um pesadelo, sonhei que um cão me estava a perseguir, queria-me devorar, queria-me matar, então o espírito da morte está-te perseguindo. Sonhei com cobra, sonhei com ratos roendo, sonhei com rés, com sapos. Cuidado com esses sonhos. Sonhei que me estavam a dar de comer e de beber. Cuidado, pode ser bruxaria que te estão a dar durante o sono. Cuidado. Então, cada sonho tem uma interpretação. Primeiro tens de saber de onde veio o sonho. Veio da tua própria imaginação, da imaginação do teu espírito? Ok. É um sonho natural. É um sonho, é uma revelação de Deus, é algo que realmente vai te edificar, vai-te fazer andar na verdade e que carece de uma interpretação. Pede a Deus a interpretação, então ok. Mas o sonho veio do espírito imundo. Para já, quando Deus te revela algo, tu não vais ficar perturbado. Tu não vais ficar com medo. Né? Ou ramá, ainda que tu estejas a ver uma coisa horrenda, Deus te dá coragem durante aquilo.
Alá, suri, canta lá, masteri, anda lá, maia. Agora há sonhos que são ataques das trevas. Amém? E estes sonhos aqui sexuais, os sonhos em que a pessoa sonha que está mantendo uma relação sexual com outra, são sonhos, são ataques demoníacos, são sonhos diabólicos. É como se seja um pesadelo ou um terror noturno. Então a gente não pode ter medo. Não é? A Bíblia diz, não temerás terror noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda escuro, nem praga destrói o meio-dia. Aleluia. Na continuação do Salmo 91, 1000 caíram ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque ele aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Então, confia no Senhor, entrega a Ele o teu caminho e o demais Ele fará. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Salmo 37, 4 e 5. Olha aí, sonhar que estamos tendo relações sexuais com outra pessoa é algo normal? É uma pergunta. Será que é algo normal? Não é normal. Mas isso são ataques demoníacos das trevas para fazer com que no próprio sonho, nesse sonho, caiamos em pecado sexual e assim manchemos as nossas vestes espirituais e a nossa alma seja aprisionada no mundo espiritual. Glória a Deus. Porque o próprio Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então no sonho, se vier uma mulher para ti, te seduzir, ainda que venha em figura da tua própria mulher, porque não é a tua mulher, é um demónio, vem disfarçado, porque o diabo se disfarça, se transfigura em anjo de luz. Então eles vêm com outras caras, eles se disfarçam, esses demónios. Então vem para ti uma mulher bonita, formosa, te seduzir no sonho, olha aí, ricantalai. Se tu olhares para ela, só de tu cobiçares, já no teu coração, ou seja, já no teu espírito, aleluia, caíste em adultério com ela, adulteraste com ela, ou seja, já o teu espírito pecou. E o pecado separa o homem de Deus, já morreu espiritualmente. Glória a Deus. E a alma ficou aprisionada no mundo espiritual. Então a pessoa tem nome que vive, mas está morta, porque tem que pedir, se arrepender desse pecado, e o arrependimento inclui confissão e abandono. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Diz o Salmo 142, foi o salmista Davi, se não me falhar a memória, quem disse, tira a minha alma da prisão. Espera aí. Davi não estava livre? Estava. Então como é que ele diz tira a minha alma da prisão? Isso significa que no mundo espiritual, quando a pessoa está em pecado, a sua alma está aprisionada no mundo espiritual. Ela foi julgada e sentenciada no mundo espiritual porque violou uma lei espiritual divina e está aprisionada no mundo espiritual. Então, o salmista dizia, tira a minha alma da prisão para que louve o teu nome e os justos me rodearão, pois me fizeste o bem. Então, por isso, não é muito de estranhar quando alguém é arrebatado ao inferno, porque o arrebatamento ao céu e ao inferno é bíblico. Não estou a dizer que toda a gente que diz que foi arrebatado ou que veio de Deus, porque o inimigo também imita as coisas de Deus, mas se alguém for arrebatado ao inferno e lá vir pessoas em células sendo atormentadas, onde há fogo, onde há verme, onde há açoite, sendo atormentadas pelos demónios, e a pessoa ainda está viva aqui na terra, mas a alma dela já está lá nas trevas, em densas trevas, já está lá no inferno, sendo atormentada, isso aí, glória a Deus, não é uma coisa de estranhar, porque a Bíblia é bem clara, tira a minha alma da prisão, a pessoa estava livre, estava viva, mas a alma já estava na prisão, então precisava que Deus tirasse a alma da prisão para ficar liberto, revogasse aquele decreto, aquela sentença e o libertasse daquela prisão. Então, não é de admirar se alguém que seja arrebatado em espírito ver alguém no inferno, estando ainda a pessoa viva, ainda nem sequer morreu, mas a alma já está lá no inferno, porque é bíblico, Salmo 142, 7, tira a minha alma da prisão. Amém? Isto é um detalhe que vai enriquecer um pouco o estudo. Se acharmos que um sonho desses é normal, ou seja, um sonho sexual, um sonho em que a pessoa mantém relações sexuais é normal, continuaremos aprisionados ao pecado e nunca seremos libertos por Deus desse mal. E se morrermos sem que haja o nosso arrependimento, entraremos em condenação final. 2 Coríntios 10, 2:10. E a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que o tenho perdoado. Por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Ok. Vê esta parte B que é interessantíssima, a última parte final, para que não sejamos vencidos por Satanás. Ou seja, se tu pecaste, tens que pedir perdão. Tens que perdoar.
a quem te ofendeu, tens que pedir perdão a Deus dos teus pecados, perdão ao teu próximo, não é? Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Nós não podemos ignorar a sua astúcia, a sua sagacidade, as suas armadilhas. Aleluia! Então estes ardis aqui é uma palavra grega que significa em português maquinações, desígnios vis, maus pensamentos, ok? Continuando aqui, seguindo aqui na sequência do estudo. O que são os demónios incubos e sucubos? Portanto, eu aqui tirei uma definição secular, uma definição que vem do dicionário Wikipedia. Amém? Na definição secular aqui do dicionário Wikipedia Online diz assim: incubo, do latim incubus, de incubare, é um demónio na forma masculina que invade o sonho de pessoas a fim de ter uma relação sexual com elas. Atenção que o demónio incubo, agora é um detalhe, ele tem forma masculina, portanto tem órgão sexual masculino, tem pênis, glória a Deus, mas ele às vezes ataca também homens, aí como se fosse o espírito do homossexualismo. E o demónio sucubus, embora tenha forma feminina, forma de vagina, por vezes também ataca mulheres. Portanto, são demónios que atacam sexualmente, tanto homens como mulheres, mas mais o incubus mais ataca as mulheres do que os homens e o sucubus mais ataca os homens do que as mulheres. O incubo drena a energia da vítima para se alimentar e na maioria das vezes deixa-a viva, mas em condições muito frágeis. Ou seja, é um demónio que prejudica a saúde da pessoa, não é? Prejudica a vida da pessoa, não é? Prejudica em várias áreas, não somente na área espiritual, mas também na área física da saúde. A versão feminina é chamada de sucubo. A origem da palavra. A palavra incubus, ou o latim incubo, do latim in, sobre, refere-se a alguém que está em cima da outra pessoa. Repara, este demónio, incubo, geralmente, ele monta em cima da vítima, geralmente da mulher. Já um sucubo vem da alteração do antigo latim sucuba, significando prostituta. A palavra também é considerada uma derivação do prefixo latino sub, que significa em baixo, por baixo, e da forma verbal cubo, ou seja, eu me deito. Meio de ataque. O incubo geralmente aparece em sonhos em que a vítima está sentindo prazer ou quando ela não tem a capacidade de se defender. Atenção que estes demónios incubos por vezes também violam as vítimas. Tem inúmeros casos, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares no mundo inteiro de mulheres que são violadas. Ou seja, o demónio vem e abusa mesmo. Viola a mulher. E por vezes deixa chupões no corpo da mulher. Como se aqueles chupões ficam, aqueles vermelhidões. Amém? Deixa marca. Glória a Deus. Continuando aqui. Ele toma a forma mais atraente para a vítima, atraindo-a para si com o seu magnetismo, sugando a energia sexual da parceira. Em defesa, diante daquela situação, a vítima desse ser oferece involuntariamente a sua energia. Porque, eu vou explicar porque é involuntariamente. Geralmente, o problema é assim, tu és um cristão, já aceitaste a Jesus. Sabes que és um cristão, não és um pagão, então não te deves comportar como um pagão, mas como um cristão. Sabes o certo e o errado, o santo e o profano. Sabes o que é pecado e o que não é. Mas durante o sono, por vezes, tu estás num estado alterado de consciência em que tu não te apercebes nem da tua identidade, porque o demónio vem disfarçar que tu és um cristão, nem tens consciência do certo e do errado. Ou seja, a tua consciência fica cauterizada. Porquê? Porque o teu espírito está fragilizado. Então tu não tens a noção, não tens o domínio do sonho e tu és dominado. És levado a fazer aquilo, nem te apercebeste do que fizeste. Quando acordas, epá, eu fiz isto. Quando te lembras, porque às vezes se oculta, ou seja, há um demónio incubus sucubus que rouba a tua identidade e a tua consciência para que tu nem te lembres do que sonhaste e acordas molhado, acordas molhada. Não é como se tivesses tido um êxtase sexual. Olha aí. Continuando, em defesa diante da situação, a vítima desse ser oferece involuntariamente a sua energia como forma de retribuição durante os atos cometidos. Ao acordar, se sente fragilizada e cansada, apesar de, na maioria das vezes, não se lembrar de nada. E aí está o perigo. Porque é preferível tu te lembrares, pede a Deus, não é? Se tiveres um ataque desses, para Deus repreender o demónio que rouba a tua identidade e a tua consciência, para que tu saibas exatamente quem és, identidade, sou cristão, em consciência do certo e do errado, para que tu não cometas o errado, para tu
e pede a Deus para teres o domínio dos sonhos e o discernimento dos sonhos, porque aí vai-te ajudar bastante nas tuas orações, amém? Então estamos aí, recapitulando aqui o tema, incubos e sucubos, demónios sexuais, como se livrar deles. Amém? Estou a dar estratégias aqui à população em geral e em particular aos cristãos. Amém? O incubo é uma figura demoníaca intimamente ligada ao vampirismo que frequentemente ataca uma pessoa noite após noite, como o vampiro dos ciganos, deixando as suas vítimas exaustas. Entretanto, incubos e sucubos são diferentes do vampiro na medida em que não sugavam sangue nem roubavam energia da vida. A experiência do ataque do incubos e sucubos varia de extremo prazer ao absoluto terror. Então varia. Tem demónios em que a pessoa sente prazer da carne e demónios não têm ataques em que a pessoa sente prazer da carne e tem ataques em que sente terror, fica aterrorizada porque é violentada, é estuprada, é violada, é agredida, chega a ser agredida por este tipo de demónios. Continuando, fonte Wikipedia. Em resumo, os demónios incubos e sucubos são espíritos malignos que atacam as pessoas nos sonhos, levando as pessoas a manter relações sexuais com os mesmos durante os sonhos, chegando a levar mesmo a pessoa ao orgasmo e à ejaculação. Portanto, à êxtase sexual. O demónio incubus tem órgão sexual masculino e geralmente ataca-se montando em cima da mulher. Ele sobe para cima da mulher. O demónio sucubus tem órgão sexual feminino e geralmente ataca por meio da sedução até que o homem ou o jovem que está sendo atacado sinta o desejo sexual pelo mesmo e ele inicie. Portanto, sinta o desejo sexual pelo mesmo e ou inicia a relação sexual. Às vezes, só de sentir o desejo, aquele demónio já lança a seta na mente da pessoa e a pessoa tem ali um orgasmo só do desejo. Já acordou molhado, já pecou contra Deus. Quem quer diga glória, ou então que inicia a relação sexual. Portanto, a pessoa que está sendo atacada, ela mesma inicia a relação sexual. Geralmente é a pessoa que inicia. Isto no ataque do demónio sucubus. Ao contrário do incubus. O incubus é que inicia a ação. Eles entram pelos pés da pessoa e, através da relação sexual, roubam a energia vital das pessoas. Na maioria das vezes, a pessoa não se lembra daquilo que aconteceu no sonho, mas acorda exausta e molhada. Continuando aqui. Glória a Deus. Outros demónios também atacam nos sonhos. Portanto, existe o demónio esposo e esposa espiritual. Qual é a diferença que há entre os demónios incubos e sucubos e esposa ou marido espiritual? Então, fique bem assente aqui recapitulando. Existe o demónio incubos e sucubos, existe o esposo ou marido espiritual, esposo espiritual ou marido espiritual, ou esposa ou mulher espiritual. Os primeiros, ou seja, os demónios incubos e sucubos, atacam as pessoas de vez em quando, esporadicamente. E os segundos atacam as pessoas constantemente ou frequentemente as pessoas, quase todas as noites. Ou quase todas as vezes que a pessoa se vai deitar para dormir. Pois quando existe um esposo ou esposa espiritual, isso significa que no mundo espiritual foi celebrado um casamento entre esse demónio e o espírito da pessoa atacada. E por isso eles reivindicam essa legalidade, essa brecha, esse portal, para poder entrar nos sonhos e na vida da pessoa. Ainda que a pessoa esteja casada no mundo físico com outra pessoa, tu tenhas a tua mulher, se tu tens uma esposa espiritual, essa esposa vai-te reivindicar no mundo espiritual. Reivindica a legalidade para entrar na tua vida através dos sonhos sempre que tu te deites. E vice-versa. Se a mulher é casada com um homem aqui no mundo físico, criado, aleluia, mas no mundo espiritual é casada com um demónio, com um esposo espiritual, ele vai reivindicar, não, ela é minha. Então ele tem legalidade para entrar nos sonhos, porque ainda não foi anulado verbalmente e através da oração, não é? Esse casamento, isso tem que ser declarado, não é? Esse divórcio, eu me divorcio de ti, espírito, esposo espiritual, se for mulher. Se for homem, eu me divorcio de ti, espírito, esposa espiritual, em nome de Jesus. Aleluia. Rabacantolomassaia, tocovanai, suricantala. Mas eles são insistentes, não basta só falar isto, há um processo aqui. Às vezes tens que entrar em campanhas de oração, de jejum, não é? Oração de madrugada, porque a Bíblia diz que eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me encontrarão. Provérbios 8:17, glória a Deus. A oração de madrugada é muito eficaz para o combate a estes demónios, amém? Glória a Deus. Então eles precisam de uma brecha.
Eles precisam de um portal para entrar, precisam de uma legalidade no mundo espiritual. Como é que eles atuam? Tanto os demónios incubos e sucubos, quanto o marido e esposa espirituais têm a capacidade de se disfarçar com o rosto e ou aparência física das pessoas, na maioria dos casos que conhecemos, quer sejam quer sejam colegas de trabalho, irmãs ou irmãos da igreja, familiares ou até mesmo ou colegas de escola, glória a Deus, ou até mesmo tomando a aparência do próprio esposo ou esposa da pessoa atacada. Portanto, estes demónios são muito sagazes. Amém? E eu aqui colocaria aqui aquela referência bíblica que está em 2 de Coríntios, não é? 2 de Coríntios 11, do 13 ao 15, que diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Até vou ler para os irmãos. Vamos aqui ler. Glória a Deus. 2 de Coríntios, para ver que eles se disfarçam. 2 de Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 15. Vamos então aqui para esta maravilhosa palavra. Vamos aqui, em nome de Jesus. Porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Esta palavra transfigurante, a palavra apóstolo é enviados. Então um enviado tanto pode ser um falso profeta como um demónio enviado. E o que é que são os demónios incubos e sucubos? São demónios enviados. São falsos quê? Aleluia, apóstolos, aleluia, falsos apóstolos, são pseudo-apóstolos. Amém? A palavra apóstolo vem do grego, quer dizer enviados. Handakai amai, obreiros fraudulentos, eles são obreiros de iniquidade, transfigurando-se em apóstolos de Jesus Cristo. Glória a Deus, Aramaia. Portanto, é alguém enviado com poderes, tem poder para te atacar. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, o próprio diabo se disfarça. A palavra transfigura, amém? Tem outras traduções que diz transforma, é mudar a figura de transformar. Na versão espanhola antiga, se disfarça ou seja, se disfarça. Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é, pois, muito que os seus ministros se disfarcem de ministros de justiça. Transfigurar é disfarçar, se disfarcem. Então esses demónios se disfarçam de bonzinhos. Pode vir até, se tu és um homem casado, tens uma mulher, imaginando que o Pedro é casado com a Ana, não é? O demónio pode vir com a forma da Ana, com a cara e até mesmo com a forma corporal, com a formosura da Ana para te seduzir. Tu pensas que é a tua mulher, que é uma coisa normal, um sonho bom, estás-te a recordar da união com a tua mulher e estás a te deitar, aliás, estás a manter relação com um demónio. Estás a pecar diante de Deus. Então eles se disfarçam. Amém? Glória a Deus. O fim dos tais será de acordo com as suas obras. Ok? Vamos então novamente aqui. Aleluia. Ra cantola mastéria. Então eles se disfarçam. Têm capacidade de se disfarçar. O demónio ele nunca vai vir como ele é. Com a cara que ele é. Porque o demónio não é bonito. É horrendo. Então não vai vir com a cara dele. Eles estão mais ativos de noite e de madrugada, porém atacam a qualquer hora do dia. Não? Embora estes espíritos são essencialmente noturnos, mas eles atacam, se tu adormeceres durante o dia também te atacam. Sempre que a pessoa tem um portal espiritual aberto, adormeça e cai no sono. Sempre que há uma brecha, ele vem e cai no sono. Qual é o efeito que causam na vida das pessoas? Portanto, eles roubam, não é? Como já foi também falado, roubam a energia vital das pessoas e semeiam doenças no corpo das mesmas, como impotência, infertilidade, infecções no aparelho urinário reprodutor e outras doenças. Isto é um exemplo. Pode até semear cancro, pode até levar a pessoa a óbito. Eles são terríveis, estes demónios. Eles lançam maldições como, por exemplo, se a pessoa é solteira, tentam fazer com que ela nunca se case, tenha dificuldade em casar, ou que ela nunca se case e adote uma vida de prostituição, ou seja, de porneia, ou vai para a prostituição ou vai para a fornicação, ou vai vender o corpo, ou vai cada dia está com um diferente, ou vai namorar, entre aspas, vai ficar, vai se deitar com jovens. Aleluia! Se é casada, fazem com que nunca se dê bem com o seu companheiro. Tentam fazer com que não se dê bem com o seu companheiro ou companheira, neste caso com o seu cônjuge, e que haja um esfriamento do amor e do desejo e uma inimizade entre o casal. Um esfriamento do amor e do desejo sexual e uma inimizade entre o casal, fazem tudo para que a pessoa caia no adultério
e haja separação e divórcio. Por vezes destroem a vida espiritual e ministerial da pessoa, fazendo com que ela se sinta suja, rejeitada e sem a autoridade de Deus para continuar a exercer o ministério. Eles retiram o desejo de orar, jejuar, ler a Bíblia e se dedicar às coisas de Deus. Portanto, o objetivo deles é destruir a vida por completo, levar a pessoa para a desgraça completa. Aleluia, glória a Deus. Continuando aqui com este belíssimo estudo. Amém? Qual é a diferença que existe entre a pessoa sofrer um ataque sexual nos sonhos por parte de um espírito incubos e sucubos e sofrer um ataque sexual por parte de um espírito humano desencarnado, um bruxo ou bruxa em viagem astral, chamada viagem astral ou viagens fora do corpo? Glória a Deus. A diferença consiste em que quando é um bruxo ou bruxa vindo até ti nos sonhos, eles não podem vir com a cara e o corpo de outra pessoa, mas é a cara e o corpo do próprio bruxo ou bruxa. Essa é a diferença. Mas quando é um ataque feito por espírito incubos e sucubos, estes têm que vir disfarçados de pessoas. A maior parte das vezes de pessoas que conheces, pois a sua aparência real é horrenda e demoníaca. E se eles viessem a ti te atacar com a sua aparência real, ou real aparência, jamais te conseguiriam enganar, nem seduzir por forma a se deitarem contigo e manterem relações sexuais. Então é bem claro. Então a diferença é que quando é alguém que viaja fora do corpo, através do poder dos demónios, em viagem astral, através de técnicas de meditação transcendental, de yoga ou qualquer outra técnica diabólica, satânica, maligna da nova era, oricanta la bassaia, oricanta la manaia. Quando é uma pessoa que vem te atacar no sonho, com o seu corpo espiritual, em espírito, e vai-te atacar no sonho, vai-se deitar contigo no sonho, essa pessoa não se pode disfarçar, tem que vir na forma que ela é. Se é um bruxo, um feiticeiro, vem na forma de bruxo feiticeiro. Se é uma bruxa ou feiticeira, vem na forma e na cara da bruxa feiticeira. Agora, e há uma outra diferença que eu não manti aqui, mas é o seguinte: quando é um demónio, Jesus disse: em meu nome expulsareis demónios. Se tu te apercebes que é um demónio, sai em nome de Jesus. Tu até deves pedir primeiro: Jesus, me cobre com o teu sangue. E aí, o demónio, geralmente, que está, imaginando que é uma bela mulher te seduzindo, essa bela mulher vai se transformar num horrendo demónio, na sua real aparência, porque tu pediste a cobertura, me cobre-me, lave com o teu sangue, o sangue justo tem poder. E aí o demónio vai ser desmascarado, ele não vai suportar o sangue de Jesus. E depois tu repreendes, eu te repreendo em nome de Jesus, para o abismo, sai. E aí tu vences essa batalha espiritual, não é? Essa batalha, esse sonho tu vences. Glória a Deus, quem querer diga glória. Mas quando é um espírito humano, não é? Tu não vais poder repreender em nome de Jesus, porque é o espírito humano, ele pode dizer: não sai daqui. Tu aí vais ter que pedir reforço. Halabaia, suricaya, bandarai, adeus. Rapa, canta, labassaia, panta, lamanaia. Ou pedes armas espirituais, diz Deus: me dá uma espada espiritual. Decaia, ramaia, lovaia, rovalá, surcovasnéria. Aleluia. E tu mesmo açoitas esse espírito e o mandas sair da tua casa, sai. Ou pedes então experiências que irmãos já tiveram. Ou pedes a Deus que envie os seus anjos agora, aqui, com a espada de fogo agora, ricanta labastéria, mandas açoitar esse espírito, dar 7 açoites e sair da tua casa. Mandem para fora, em nome de Jesus. Horicanta labastéria. Então, quando é um espírito humano, tu não vais dizer sai, ele vai sair, ele vai insistir, vai teimar, não sai. Porquê? Porque não é um demónio, é um espírito humano. Então a guerra aí tu tens de pedir armas espirituais. Tu mesmo tens de pedir armas espirituais. Tu estás em espírito. Pede uma espada espiritual. A palavra de Deus é a espada do espírito. E tu mesmo vais açoitar, vais bater nesse demónio, dar 7 açoites. Podes cravar a espada no peito. Esse espírito vai voltar ao corpo. Tu até podes pedir: volta para o teu corpo. Em nome de Jesus. Não é? Primeiro sai da minha casa e volta para o teu corpo. E quando ele voltar para o corpo, ele vai acordar com uma forte dor no peito, por causa da espada que lhe cravaste, a espada espiritual. Podes pedir aos anjos também para fazer isso. Se tiveres receio, pede aos anjos para açoitarem e para expulsarem e o levarem de volta ao corpo, em nome de Jesus. Mas se tiver em risco a tua vida, tu podes pedir para ser cortado o cordão de prata. Podes dizer ao anjo: Deus, que este anjo agora corta o cordão de prata com a espada, o cordão de prata deste espírito. E se cortar o cordão de prata, porque aí ele vinha para te matar, o que é que vai acontecer? Ele já não vai poder mais voltar ao corpo. O que significa que ele vai morrer.
Aí é um caso de vida ou morte. Porque o cordão de prata é um cordão invisível que vai desde da parte de trás da nuca do espírito desencarnado até ao corpo físico da pessoa. Se cortar o cordão de prata já não volta mais ao corpo. O corpo morre e o espírito depois fica por aí a vagar e vai ser levado depois para o abismo. Pede aos anjos para levar para o abismo. Então a guerra espiritual contra o espírito humano é diferente da guerra espiritual contra o espírito imundo. Jesus disse, em meu nome expulsareis demónios. Não disse expulsareis espíritos humanos desencarnados. Amém? Então, aí tu tens de pedir reforços a Deus. Tens de pedir ou armaduras espirituais, ou armas espirituais, e tu mesmo vais açoitar esse espírito e mandar sair da tua casa em nome de Jesus. Ou vais pedir que Deus envie os seus anjos para fazer esse trabalho. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Então, já vimos aqui. Então, já iniciamos aqui a primeira parte deste estudo. Glória a Deus. Isto vai ter outras partes. Pelo menos vai ter mais uma parte. No próximo capítulo deste estudo, este é o primeiro capítulo, vamos falar quais são as portas de entrada, quais são os portais que abrem legalidade para esses demónios entrarem. Então, acompanha tu que assististe a esta primeira postagem, vais assistir às demais postagens, não percas nada, para ficares por dentro deste tema, em nome de Jesus.